E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Vamos avisando todo mundo. Marcelão, Lucimara, que ótimo, hein? Luciana, legal, gente. Vamos juntando aí, Carol tá chegando pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai estar conversando. Qual que é o tema de hoje? Vocês sabem? Alguém sabe? Eu tô com aquela cara de... Alguém sabe? E a gente vai falar sobre quando Deus não responde às suas orações. A gente entender o que acontece, o que está acontecendo, que as nossas orações não têm sido respondidas. Isso já aconteceu com você? Você já passou por um momento complicadíssimo assim, e você entrou em oração, você entrou em jejum, em corrente, em... O que mais tem? Que eles fazem muito, gente, esqueci que faz na igreja. Campanha. A gente entra em campanha e parece que as coisas não acontecem do jeito que a gente estava querendo. Já passou por isso também? A gente vai conversar sobre isso. Vamos entender um pouquinho. Vamos explicar para você como que a gente resolve isso de uma vez por todas. E já preparando para o nosso método TAG aí no final de semana, 29, 30 e 1º de maio. A gente vai estar em Brasília presencialmente. Quem não estiver em Brasília, online também. 3 dias, sexta-noite, sábado o dia inteiro, no domingo também pela manhã e tarde, vai ser um intensivão, vai ser uma mentoria bruta, intensa, para literalmente chacoalhar a tua vida, tirar as coisas do lugar para depois colocá-las todas no lugar certo. Perguntei A ideia é essa. Quem tá pretendendo ir? Ou assiste online? Vamos estar com a gente lá? Quem vai estar com a gente em Brasília, online? Acho que amanhã a gente já tá liberando o link direitinho, gente. É porque aqui sou eu, Carol, galerinha que está nos ajudando aqui, Letícia, Jeane, tem o Daniel também, estamos ralando para poder fazer esse trem acontecer. E vai ser muito bom, muito bom. Mas como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre... O tema de hoje não podia ser mais oportuno, né? Domingo, que é conhecido como o dia de irmos à igreja. Então a gente quer falar com você... Por que suas orações não estão sendo respondidas? Por que você tem orado e parece que as coisas não têm acontecido do jeito que gostaria que acontecesse? Vem cá. Agora deixa eu organizar aqui, porque ontem eu senti que porque tá pareceu bem mais pouco. pra... Aí, vem pra cá. Pode vir De pra cá. novo, você pôs bem mais pro seu lado. O que eu tô achando? Não, mas tudo bem. Aqui. Não tem problema. Não, aqui a gente se vira e dá um jeito. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vambora, Muito vamos bom acelerando ver vocês aqui. aqui conosco. Aí que eu tava falando com vocês Pode vir, traz aqui. O que eu tava falando com vocês é com respeito a orações respondidas. Para começar, a gente precisa entender algo que a gente bate muito, né, nessa tecla no TAG, que é com respeito à consciência integral. É a gente entender que somos corpo, alma e espírito. E quando você entende isso, você começa a entender que essas 3 partes elas foram feitas para funcionar de forma complementar. Eu continuo aparecendo mais do que você. Impressionante. É por isso, é porque tá bem mais pra cá. Aí, agora vai. Como eu estava falando para você... Divisão igual. Tá parecendo legal aí? Então, como eu estava explicando para vocês, então essas 3 partes elas foram feitas para funcionar de forma complementar. Elas parecem, à primeira vista, muito distintas, né? Você fala, poxa, você vai pensar em corpo, em alma, em espírito, parece que as coisas não se encaixam muito bem. Mas elas foram criadas para funcionar de forma complementar. A palavra de Deus diz, tem um versículo que é muito conhecido, fala que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito, ela milita contra a carne, porque fala que os desejos são antagônicos. O que um quer é diferente do que o outro quer. E eu até certo dia, acho que foi mês passado, eu gravei explicando essa questão de militar contra. Porque muitas vezes a gente entende isso como uma luta. A gente acha que a nossa carne está lutando contra o nosso espírito e o nosso espírito está lutando contra a nossa carne. Mas na verdade não é uma luta, é uma dança. A nossa carne, ela luta para manter o controle da dança, enquanto o nosso espírito ele luta para manter o controle da dança. A nossa carne, ela não cede. Você já viu um casal dançando onde não é o homem que está conduzindo, é a mulher?
Você já viu? Já viu? É hilário, porque assim, numa dança, né? Uma dança de salão, vai. Você tem uma dança de salão. O homem, ele tem um papel e a mulher tem outro papel. E quando os dois papéis se juntam, se unem, você tem aquela harmonia, aquela dança bonita. Agora, quando você tem uma dança onde quem conduz é a mulher e não o homem, gente, é um desastre. É um desastre. Por quê? Porque eles estão em papéis opostos, em papéis diferentes. E aí a coisa fica muito hilária mesmo. E essa é a nossa luta contra o nosso espírito. Porque o espírito, anote isso aí para você nunca mais esquecer. A pergunta do Rodrigo Qual foi foi? ótima. Temos que cuidar mais da alma, do espírito. Termina Legal, vou responder. O espírito, ele tem um papel de conduzir, condução. O espírito é quem traz direção. É através do nosso espírito que nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Então, através do espírito que está em mim e em você, todos nós temos espírito, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Jesus, ele veio abrir uma porta, uma porteira, para que a gente pudesse ter novamente acesso através do Espírito. Ele não fala nem a Deus, ele fala ao Pai. Depois a gente vai falar sobre Pai mais para frente, tá? A alma, ela já tem um outro papel. O papel da alma, que é quem sente, que é quem interpreta, né? É o que? É de governar, entendeu? E o papel do corpo? O papel do corpo é de concretizar, conquistar. Mais ou menos, né? Tipo, como assim a alma governa? Na verdade, a questão é a seguinte: literalmente, em especial nos dias de hoje, teve uma inversão nessa questão toda. Todo mundo quer cuidar do externo, quer conquistar as coisas externamente. Tá aqui, ó, água. E mexe e faz um esforço danado com, né? Inclusive no trabalho, nas finanças de uma forma geral, com os filhos. Mas todo mundo esquece que, na verdade, eu sou aquilo que está na minha alma, aquilo que eu penso primeiro. Então a ordem é ao contrário. Primeiro eu penso, sinto e depois eu ajo. Então o que acontece? Tudo que eu vivo aqui, tudo que o meu corpo é capaz de conquistar, na verdade vem primeiro daquilo que eu penso e sinto. Então, se eu quero ter uma vida de vitória, se eu quero ter uma vida com sentido, se eu quero ter uma vida com propósito, se eu quero ter uma vida de prosperidade, se eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, exatamente, primeiro então eu preciso pensar diferente e logo existo. Então vamos lá, sua vida hoje tá uma merda. Certo? Tá uma bosta. É uma bosta. Vou dar um exemplo aqui extremo. Todo mundo fica literalmente ali, ó, nadando e não sai do lugar. Por que não tá saindo do lugar? Porque você tá tentando primeiro existir e deixando os pensamentos, os sentimentos de lado, certo? Tá entendendo? Então, por exemplo, seu maior problema é nas finanças. Vamos dar um exemplo aqui, né? Primeiro, te sugiro mesmo fazer cursos sobre finanças, sobre investimentos, sobre trabalho, sobre seu trabalho. Vamos supor, você lida com clientes, sobre como lidar com clientes, mas antes você precisa mudar o que você pensa, você precisa entender quais crenças limitantes estão na sua cabeça, na sua mente, para depois então você começar a conseguir agir diferente. Essa é a primeira solução para você, entendeu? Então, resumindo, por isso que no TAG a gente fala que a alma governa. A alma, ela governa para o bem ou ela governa para o mal. Se você tem pensamentos, porque a alma ela é composta, né, pela mente, pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, resumindo, se você tem pensamentos ruins, pensamentos vitimistas, pensamentos de derrota, pensamentos que te levam à dependência emocional dos outros, como por exemplo a gente trabalhou aqui, sua vida vai para um caminho ruim. Agora, se eu já tenho pensamentos de vitória, pensamentos de otimismo, pensamentos de ordem, pensamentos, né, organizados, que me levam à motivação.
crenças de que eu consigo, de que já deu tudo certo, enfim. Se eu construo isso, a minha vida muda. Por isso que, deixa eu falar uma coisa, e que tem, eu ainda comentei com a Letícia, por exemplo, acho que essa semana. Cada dia mais, e olha que a gente fala isso no tag toda hora, mas cada dia mais eu tô certa de que primeiro eu construo dentro para depois construir fora. Então toda a energia que você tá gastando, por exemplo, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para mudar as suas finanças, para mudar a sua família, o seu casamento, parará, pererê, gasta o dobro para primeiro mudar os seus pensamentos, para primeiro curar os seus traumas, para primeiro curar as crenças limitantes. Então, por exemplo, eu tô querendo construir umas finanças diferentes. Se eu tô gastando energia X aqui para o submarino, ou seja, a pressão interna tem que estar muito grande. Eu preciso primeiro, então, mudar as minhas crenças. Por exemplo, às vezes você só tá com as suas finanças toda bagunçada porque dentro de você tem pensamentos de bloqueios de merecimento. Tipo, você jura que você não merece uma vida melhor. Você jura que você tem que estar ali sempre em sofrimento. Aí você fala, credo, como é que uma pessoa pode ter pensamentos assim? Acredite você. Se a sua vida foi uma eterna sofrência, até então, se a sua infância foi de sofrimento, ou se você ouviu dos seus pais diversas vezes de que você não ia conseguir, que você era um desastrado, que você não dava certo mesmo, enfim, você, inclusive, vai ser o próprio que vai se bloquear para não conseguir. Parece doido, né? Mas se você passar a prestar atenção, você vai ver o quanto você se sabota. E é muito legal porque a palavra diz, olha só que legal. Então, Provérbios 24, só pelo céu que você está falando. Uhum. Fala o seguinte, ó, Provérbios 24, 3, fala: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Em outras versões tem com inteligência se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem. Ou seja, outras versões falam que se encherão seus lagares, né? Do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Onde eu quero chegar com isso? Porque fala do conhecimento. Conhecimento é racional. Conhecimento, a gente nunca teve tanto acesso a conhecimento como nos dias de hoje. Agora, ter tanto acesso ao conhecimento tem o seu prejuízo. Porque a gente deixou de entender o que é focar em alguma coisa. A gente busca conhecimento, nunca teve tanto acesso, a gente nunca conheceu tanto e entendeu tão pouco. Por quê? Porque o conhecimento ele é racional, mas o entendimento, aí você vai entender da aula, o entendimento ele é emocional. Porque a alma é quem interpreta a informação. Tá? Então a informação você recebe, a alma ela interpreta as coisas. E diante do que a alma interpreta, nós construímos. Que a Carol falou, não existe nada aqui fora que a gente esteja colhendo que não tenha sido plantado anteriormente. Não tenha sido construído aonde? Na alma. Então os três foram feitos de forma complementar, o espírito, a alma e o corpo. Quando a palavra de Deus fala sobre sabedoria, ela não está falando sobre o acúmulo de conhecimento. Sabedoria é sempre algo espiritual. Sabedoria é uma compreensão de vida num parâmetro espiritual, uma revelação. No entanto que aí você está respondendo a pergunta do Rodrigo. Uhum. Qual dos três é mais importante? O espírito. Exatamente. O espírito. Eu preciso priorizar o que é prioridade. Por quê? Porque é no espírito onde revelação me vem. É no espírito onde vem a sabedoria. Ou seja, é o entendimento revelado. É onde vem fontes de vida. Entendeu? É onde realmente é possível viver o sobrenatural. É onde eu me conecto com quem me criou. E
viver sem a criatura, viver sem o Criador é impossível. Na verdade é possível, mas ela só vai se lascar. De forma torta. E da mesma forma, na verdade, criatura e criador, eu ainda estou falando de forma mais superficial aqui. Na verdade, o que Jesus veio para nos oferecer foi algo superior. Foi uma relação, foi trazer de volta a nossa relação de filho com o Pai. E esse Pai, ele é o dono disso tudo aqui. Foi ele que criou isso tudo aqui. Eu pensei que você ia pegar, ia falar. Hã? Esse meu ficou bom, eu pensei que ia falar outra coisa. Você tava no foda, no merda. Você achou que eu ia falar essa, essa bagaça toda aqui. É uma hora que é bom falar é bom, né? umas palavras assim pra... Liberta. Até pra chocar, né? Que é no impacto que a gente aprende de verdade as coisas. Enfim, foi ele que criou isso tudo aqui. Se ele que criou isso tudo aqui, ele sabe a melhor forma pra mim. Por exemplo, ele criou a família, certo? E ele ama a família. Ama de paixão o casamento, a paternidade, a maternidade, o relacionamento, entendeu? Então, se ele que criou, como é que eu vou viver uma vida longe dele que criou? Ele sabe a melhor forma para eu resolver o problema com meu filho. Ele sabe a melhor forma para ele sabe o que eu preciso me curar para poder ter um casamento mais curado. Ele sabe. Então, ou seja, o que eu tenho que cuidar primeiro? Do espírito. Agora, o que acontece? Tem muita gente que só cuida do espírito. A gente vê, por exemplo, pessoas altamente espirituais e tal. Só que aí fica faltando. Por quê? Na própria palavra, existe essa questão, Deus o tempo todo, o Espírito Santo o tempo todo nos trazendo. Renove a sua mente. Para que vivais, né? E experimenteis a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Para você acessar o que eu já estou te entregando no Espírito. Você tá rindo dos gestos, né? Não, eu tô encantado. O sorriso aqui é de encantamento. Gente, eu faço muitos gestos. Não, vai. Enfim, para que eu e você acessemos o que ele tem, e que já está aqui dentro do Espírito, que já foi conquistado naquela cruz. Vocês têm noção? Foi o que a gente passou na mensagem da Páscoa. Jesus disse, está consumado, ou seja, já está pronto, já foi, tetelestai. Ele já conquistou tudo o que precisava ser conquistado para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Essa foi a promessa dele. Agora, se a gente não está vivendo a vida em abundância, é porque de alguma forma nós não estamos acessando isso que já está para nós no mundo espiritual. Inclusive agora, só segura aí porque é muito precioso o que está sendo compartilhado aqui. Você manda esse aviãozinho para alguém. Manda para alguém. Tá? Aperta, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para alguém. Porque o que a gente está compartilhando aqui é tão precioso que é capaz de mudar a sua vida de uma vez por todos hoje. Entendeu? Se você entender o papel do teu espírito, da tua alma e do teu corpo, tudo vai fazer sentido para você de tal forma que a sua oração ela será muito mais potente na tua vida. E não é porque você se tornou melhor, mas é porque você compreendeu melhor quem você é. Você entendeu melhor os papéis. Ou não é porque você, de repente, começou a fazer o sacrifício certo. Não. Ou, de repente, fazer na intensidade correta. Eu vou te falar uma coisa. Que assim, o que a Carol está falando, vamos tentar desenhar isso aqui. É mais profundo. Você sabia que 86% dos brasileiros se identificam como cristãos? Você sabia disso? 86? 86. É muita gente. É muita gente. Agora eu pergunto para você. Se 86% dos brasileiros são cristãos, você não acredita que nós deveríamos viver, no mínimo, num país melhor do que a gente vive? Não, assim, de uma forma bem direta. Imagine que 86% das pessoas, elas
buscam, elas creem em Deus, elas aceitaram Jesus Cristo, elas entendem a mensagem da cruz e elas buscam viver essa mensagem todo santo dia. Você acha que a gente teria um país melhor ou pior do que a gente tem? Vou diminuir. Você acha que você teria uma vizinhança melhor do que você tem? Oh. Então, quem que atrapalha isso? Quem atrapalha esse processo não é Deus. Deus não errou. A mensagem de Deus ela não mudou. É a mesma mensagem. E ela está acessível para todos. É a mesma mensagem desde os confins da terra. Tá? Desde o início, do princípio, é a mesma palavra. Agora, por que essa palavra ela não tem o poder de gerar a transformação necessária para que, eu vou diminuir mais, para que eu tenha um casamento diferente, para que eu tenha uma postura diferente como marido, ou você como esposa, para que eu tenha um entendimento diferente como o que é ser filho, para que eu tenha um entendimento diferente do que é ser vizinho, para que eu tenha um entendimento diferente do que é ser um amigo. Aí a gente pode ir para todas as instâncias de poder do nosso país. Verdade. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que com o tempo a gente começou a achar que simplesmente a gente precisava era acreditar em Deus. Então que acreditar em Deus bastava. Depois disso, nós começamos a querer tirar Deus de alguns lugares que a gente achava que ele não era necessário. Entende? Então agora imagina, nós temos um tripé, tá? Eu tenho corpo, alma e espírito. O meu espírito que eu falei para vocês, que é quem traz direção para a nossa vida, é quem entende de aliança. Espírito é quem entende de compromisso, é espiritual, tá? Então, tem um espírito. E nós, literalmente, a gente começou a tirar Deus das coisas. A gente começou a tirar Deus do nosso casamento, a gente começou a tirar Deus das escolas, a gente começou a tirar Deus das grandes decisões da sociedade, a gente começou a tirar Deus do relacionamento do pai com o filho, a gente começou a tirar Deus de tudo. A gente foi restringir o Deus a um único dia na semana e olha lá. A gente começou a achar que as coisas de Deus eram outras coisas e as minhas eram minhas coisas. E começou a restringir Deus literalmente como alguém que veio para resolver os meus problemas. Exatamente. Então eu tiro Deus. E não como alguém que quer se relacionar com você, quer se relacionar comigo. Então eu corto. E na verdade quer que nós conheçamos da verdade, conheçamos da liberdade que ele tem para nós. Ele, literalmente, Deus não é meu funcionário, seu funcionário. Então mas vai, é porque vai a gente não percebe, mas a maioria de nós relaciona com ele muito pura e simplesmente nesse tipo de relação. E ainda fala, Deus, é só isso que eu quero. E é aqui que complica as coisas. E é aqui que as nossas orações começam a não ser respondidas, ou a gente não entende o que a gente está orando. Então a gente restringiu Deus. Então a gente falou que Deus cuida do que é espiritual. E para a gente espiritual é aquilo que é impossível. Então eu vou lembrar de Deus quando o dano na minha casa está tão aparente que ele começou a cheirar mal. Ele começou a incomodar todo mundo. Enquanto um bom ar funciona, a gente deixa para lá. A gente vai usando bom ar. A gente vai gastando dinheiro em um bom ar melhor. Entendeu? Você está num raciocínio muito complexo? Eu posso só fazer um parênteses? Está muito complexo? Não, eu estou te perguntando se você quer... enfim, então vou fazer o meu parênteses. Faz. A gente estava comentando aqui outro dia desses. Eu não sei se vocês já observaram. E não estou falando contra, por exemplo, o Whindersson Nunes, tá? Mas é só observar a quantidade de seguidores dele com a quantidade de seguidores, por exemplo, de pessoas que vêm para influenciar, de pessoas que falam de cura, de pessoas que falam de reprogramação de mente, de pessoas que falam de Deus. Se você for olhar, é disparado o número de seguidores, por exemplo, dele, ou de artistas, né? Nada contra eles. Mas o que eu quero dizer? Na verdade, eu estou querendo mostrar o comportamento humano. Mais uma vez, conversa... A gente desconecta das coisas. O que isso mostra do comportamento humano? Nós todos buscamos muito mais anestesias diárias. Literalmente, a gente quer muito mais coisas que simplesmente aliviem a dor daquele momento e nos façam esquecer. Isso eu chamo de bom ar. Por isso que eu te falei isso que eu queria fazer o parênteses. Vai. Porque esses são os bom ar que o Diego diz. Então, por exemplo, tá difícil a situação dentro de mim. Vamos começar por aqui.
uma tristeza lascada, um vazio lascado, uma ansiedade, a maioria de nós vai para os bons ar, né? Vai pro filme que não tem nada a ver, vai pra pornografia, vai pros vídeos, vai pra comida, vai pra piada, vai pra... São as fugas, isso. Exatamente, é o que a Letícia colocou aí. E que a conclusão que a gente chegou são os anestésicos. Então, tudo que você for ver, por exemplo, na internet, inclusive, que vem pra pura e simplesmente anestesiar, você vai ver que as pessoas vão procurar muito mais. Por exemplo, coisa falando de moda, coisa falando de... E mais uma vez estou falando assim, olha, não estou falando contra, apesar de que tem algumas coisas que realmente não prestam mesmo, tá? Mas enfim, só estou mostrando qual é a minha tendência e a sua tendência. Da gente simplesmente silenciar. Isso. E aqui vai a questão de Deus. E aí Deus nessa história fica por último. Isso, a gente vai tirando. Por quê? Porque a verdade, gente, é que Deus, no final das contas, relacionar com Deus, nós acabamos sendo obrigados a olhar para aquilo que está travando. Nós acabamos sendo obrigados a olhar para aquilo que trava. E aqui eu tô falando em relacionar. Porque enquanto você tiver por isso simplesmente, eu vou em alguns domingos na igreja, e aí eu vou lá, boto meu pedido, e vamos ver o que Deus faz. Não é. Isso aí também não é. É aí que eu vou chegar nesse ponto aqui. Deixa eu só finalizar a questão de quando você tira a parte espiritual das coisas. Pode finalizar, só queria fazer esse parênteses. Não, mas o bom ficou bem claro agora. Então você tira, a gente tirou Deus e deixou ele num lugar bem restrito. A gente restringiu ele. E a gente cai no que a gente chama de humanismo. E hoje, ofertas humanísticas estão rolando à solta na internet. Então sempre tem um segredo tal, a chave tal, né? Reprogramação de mente, reprogramação disso, reprogramação de comportamento, de hábito, e a gente começa a achar que isso vai trazer resultado. E sabe qual que é o ponto? É porque traz resultado. A questão é que não traz um resultado completo. Por quê? Porque o papel do corpo, né? Qual que é o objetivo do corpo? Mas às vezes não traz resultado. Não, calma. Qual que é o objetivo do corpo? É conquistar, é construir. Então, se você tem um conhecimento de neurociência, você começa a ter um conhecimento, né, sobre como que o cérebro funciona, como que ele foi programado, o que estimula, o que desestimula, e você começa a colocar aquilo em prática, você vai ter um resultado, só que ele é em parte. Você vai ter um resultado no corpo. Eu já vou responder a pergunta do Rodrigão também, do que cuidar primeiro. Da mesma forma, se você eu quero agora aprender sobre inteligência emocional, PNL, a gente vai aprofundar nisso, né? Vamos entender como que as emoções funcionam, como que eu vou organizar as minhas emoções. Eu começo a também ter resultado, só que ele é parcial. Por quê? Porque você está focando em uma parte. Agora, quando você junta os três, aí começa a fazer sentido. Por quê? Porque você entende que existe uma influência de um para o outro. Você entende, por exemplo, que o teu coração, a tua alma foi feita para receber a direção de Deus. E essa direção de Deus, ela só vem quando o espírito foi ativado, né? Ele foi despertado e a alma ela começa a entrar num estado de transformação e regeneração. Por que transformação e regeneração? Porque nós chegamos cheio de marcas, cheio de traumas. E aqui até a doutora Raquel está com a gente aqui, ela vai entender muito bem sobre isso. Super psicóloga que nos acompanha. Raquelzinha, vai lá. O que acontece? A pessoa começa a orar. Aí a gente entra na questão da oração. Aí a gente começa a orar. A gente começa a orar para que Deus mude o nosso casamento. Aí você fica orando, querendo que um belo dia o seu marido chegue e olhe para você com olhos tenros e fala: nossa, meu amor, eu nunca tinha percebido o quanto eu te amava. Me perdoa por tudo que eu fiz, não sei o que. Do nada, esse cara mudou, transformou e é o marido que você sempre sonhou. Só que isso não acontece. Da mesma forma que não acontece quando você está orando pelo seu filho. Você ora pelo seu filho, esperando que ele mude, esperando que o coração rebelde dele possa abrandar, né? Possa se conectar novamente com a família, possa voltar para casa. Você continua orando. E o que você vê? É que não acontece por completo. Vai acontecendo, sabe? Pouquinho.
Por quê? Porque você ainda não entendeu que quando você pega Deus e coloca Ele como um solucionador de problema, Ele nunca vai ser o seu pai. Ele nunca vai entrar no seu coração como aquele que quer se relacionar com você. Então você se aproxima de um Deus para resolver problemas. E Deus se aproxima de você para revelar um pai. E quando o pai chega no ambiente, ele não vai entregar para você o que você quer. Porque um pai responsável, um pai que entende daquilo que ele projetou para o filho, aquele pai não entrega para o filho o que o filho quer, mas ele vai entregar para o filho aquilo que ele precisa. Entende? E tudo isso é porque Deus te abençoou. No entanto, que foi um dos itens que eu anotei. Faz sentido para vocês aí, gente? Estão acompanhando? Porque pode ficar um pouco complexo, a gente está tentando facilitar ao máximo o entendimento de vocês. Tá? Só queria ver aqui o versículo. É lá em João 11:46. E foi inclusive um dos itens que eu anotei aqui sobre essa questão. Que voltando ao nosso tema da live, Deus parece que não escuta, né? Escuta. Deus parece que está calado. Deus parece que não está aqui comigo. E uma das coisas que é fato, que já de cara a gente tem que tirar da possibilidade, é que Ele não está aqui comigo. Isso simplesmente não existe com Jesus. Ele sempre vai estar antenado com os seus problemas, Ele sempre vai estar sabendo, Ele sempre vai saber o que está acontecendo e Ele estará com você nessa situação. Lá em Mateus 28:20, antes de Jesus realmente ir para ficar com o Pai, né? Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, Ele está com você aí. Ele está comigo o tempo todo. Nenhum problema, nenhuma situação que você está passando, na verdade, nenhuma respiração sua passa desapercebido para Ele. Diversas situações vão estar acontecendo que de alguma forma te dá a sensação de que Ele não está com você. Mas Ele está, Ele sabe, Ele conta, na Bíblia diz que Ele conta até cada fio da minha cabeça. Não tem como um pai mais zeloso do que esse. Então, se a princípio parece que Deus silenciou, diversas situações estão acontecendo. Porque uma coisa é fato, que Ele está no seu problema, que Ele está na sua situação, que Ele está na sua vida, isso é fato e não se abre mão disso, dessa verdade, né? Então, a gente fala para você que Deus, Ele te escuta. Muitas vezes é você que não está enxergando. E quando você entende que a função do teu espírito, né, é se conectar a Ele, né? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Jesus derramou o Espírito Santo para que pudesse habitar em nós. Ele se conecta com o nosso espírito. Nosso espírito é que é sensível à voz dele. Aí você fala, mas eu não escuto a voz de Deus. Então o seu espírito, outras vozes estão muito altas. Entende? Não, porque o Espírito Santo, ele fala baixo, ele vai se aproximando de você. Mas às vezes a gente está com tanta confusão na cabeça que a gente não consegue detectar a voz do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele continua falando. E o papel do Espírito Santo é o quê? É revelar, é abrir os seus olhos, é trazer entendimento, né? Ou seja, a solução é sempre espiritual. A solução, ela vem do Espírito, mas a construção disso, ela é na alma. A construção está no coração. Primeiro a gente recebe a fonte de vida no nosso espírito, recebe a direção, um melhor caminho no espírito. Depois, aquilo é construído na nossa alma, nós começamos a pensar diferente, nós começamos já a viver na nossa alma e então com o nosso corpo nós colocamos em prática, nós conquistamos. Então, qual é no caso, se for para priorizar o que é prioridade? Primeiro espírito, depois alma e depois corpo, entendeu? Só que o que a gente vê na maior parte das vezes é todo mundo
Tá tudo Com misturado. essa Tá uma bagunça. ordem toda bagunçada. Quando você pega uma pessoa que ela começa a espiritualizar demais, não sei se você conhece alguém assim, né? Ela espiritualiza tudo. Geralmente uma pessoa que espiritualiza tudo Ela tá fugindo de é uma dores. pessoa que está fugindo. Ela está fugindo dos seus traumas, das traumatizações, ela está fugindo das marcas, ela está fugindo dos conflitos que não carrega, que ela não está carregando há um mês, não está carregando há 2 meses, ela está carregando há anos isso. É uma vida. É uma vida carregando conflitos que a gente vai acostumando com eles e começa a chamar eles de normal. Fala, não, mas isso é normal. Isso acontece também aconteceu com minha mãe, com os meus tios, né? Esse padrão ele se repete mesmo. Não, isso é normal. Isso também acontece com os meus amigos. Não, gente. A nossa alma ela fica aflita diante de uma, como é que eu posso falar? De uma desordem. Diante de uma desordem, a nossa alma naturalmente ela fica aflita. Ela fica super aflita. Eu até usei um exemplo, né? Falei assim, chega numa cozinha que você tem uma pia lotada, tá uma bagunça. Quando você entra naquele ambiente, você fica aflito com aquilo. Você fala, nossa, deixa eu fechar isso aqui. É assim porque a nossa alma ela foi feita para o governo. Então, se ela foi feita para o governo, o que está errado incomoda ela. Ela pode nem saber o que é, mas incomodar, incomoda. Entendeu? Aí, com o passar do tempo, as pessoas vão falando que não, isso é normal, isso acontece com todas as famílias, isso acontece com todos os casais. Aí ela começa a usar bom ar. O incômodo, ele continua, o desconforto, ele continua, só que agora eu busco anestesiar de várias formas. Eu vou buscando respostas, porque a gente anseia por respostas. A gente busca por várias respostas. Assim, e o primeiro bote que jogar na sua frente, você vai cair, e você vai sentir, e você vai ter pequenas respostas e vai achar o máximo. Por quê? Porque para você aquilo ali é demais. Mas eu ouso falar para você que tudo aquilo que você viu não é nada diante do que o Espírito Santo pode revelar para você. Diante do que o Espírito Santo pode trazer para você. Pode restaurar em você. Entendeu? Restaurar a sua história, a sua forma de enxergar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir. É um processo, é uma reconstrução. Por que isso? Porque você foi abençoado para isso. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus ele nos abençoou para. Se você for ver os primeiros capítulos de Gênesis, 1, 2 e 3, tá? Você vai ver a história sobre a criação. E você vai ver que a cada dia Deus vem, Ele cria e Ele abençoa. Ele cria e abençoa. E nós fomos abençoados para cuidar. Nós fomos abençoados para trazer ordem, para manter a ordem. Nós fomos ungidos para isso. Agora, se a gente abençoados. foi ungido, se a gente já recebeu, se a gente já recebeu toda sorte de bênçãos, né? Se Jesus já disse que está consumado, qual um dos motivos então que eu não estou ouvindo? Que eu não estou conseguindo viver isso? Porque minha alma está bagunçada. Um dos maiores motivos é porque vozes na minha alma estão falando tão alto que eu não consigo então acessar aquilo que já está no meu espírito. Presta atenção que a palavra é acessar, ou seja, já existe. Lá em Colossenses 3 diz que nós precisamos nos vestir desse novo homem todos os dias, ou seja, a gente precisa acessar essas novas coisas, essa nova criatura que nós somos já em Cristo quando aceitamos Ele, né? Agora, por que a gente não acessa? Porque as dores na alma estão muito, muito altas. Então, por exemplo, aqui na maratona a gente falou sobre dependência emocional. Se eu tenho uma dependência emocional com alguém, né? Se para aquela pessoa eu simplesmente não consigo colocar limite, se para aquela pessoa eu sempre me sinto culpada, ou se para todas as pessoas eu me sinto assim, ou se eu preciso de reconhecimento de alguém, ou se eu preciso, vamos pensar nos perfis, né, de dependência, ou se eu preciso da atenção daquela pessoa ou daquelas pessoas de uma forma assim vital. Você precisa do resultado sempre para provar que você é capaz. Entende? Isso. Se de alguma forma eu estou em dependência com X pessoas, com diversas pessoas, essas pessoas elas entram como se fossem ídolos para mim. Elas estão na frente de Deus. Presta atenção nisso.
Isso faz toda a No diferença. entanto, que é a palavra que geralmente o Diego que traz sobre a adoração. Por quê? Porque lá na Bíblia diz, né? Não adorarás nada, nem ninguém, nenhum outro Deus além de mim. Ou seja, o que Deus fala? Eu preciso estar em primeiro lugar. Agora, o que ninguém percebe? Que às vezes você jura, eu juro, que, não, Deus está em primeiro lugar, não tem dessa não. Só que a gente não vê que, por exemplo, para nós é simplesmente impossível falar não para uma pessoa. Para nós vivemos uma vida buscando reconhecimento daquela pessoa. E tem vez que aquela pessoa, na verdade tem vez não, na maioria das vezes até aquela pessoa é nosso pai, nossa mãe. E ainda assim Deus diz, nem eles coloque na minha frente. Porque senão você vai estar deixando de priorizar o que é prioridade. Vai deixar de ouvir a minha voz para ouvir a voz dos outros. Exatamente. Entendeu? E vai ter diversas vezes que a voz do seu pai, a voz da sua mãe, a voz do seu pai da infância, da sua mãe da infância, do seu marido, não vai bater com a voz de Deus. E tá tudo certo. Vai ter muitos momentos em que ele vai falar e vai falar só com você. Agora, se você tá ali em dependência com aquela pessoa, independência com uma dor que foi gerada em você. Tem vezes que o seu ídolo é uma dor. Tem vezes que o seu ídolo é uma mágoa. Você cultiva aquilo tão bem dentro de você que você não consegue escutar mais nada. Aquilo toma tanto espaço no teu coração que você já não fala como falava antes, você já não se veste como se vestia antes, você já não sonha como sonhava antes. Matou os seus sonhos. Matou os seus sonhos. Matou quem você é. Distorceu a sua identidade. Quando Jesus ele vem e nos apresenta um pai, ele está falando que esse pai, ele não está aqui de olho no que você faz, mas esse pai, ele está querendo resgatar aquilo que você é. Olha só. Aquilo que você não sabe que é, que você nem sabia que você era capaz. É uma restauração do quê? De alma. Como é que, às vezes você está achando até muito, muito confuso isso que a gente está falando, né? Tá confuso? Fala aí pra gente, pelo amor de Deus. Mas escreve aí, tá confuso, não tá, tá fazendo sentido, continue, eu tenho uma dúvida. Escreva aí pra gente, porque aí acho que vai ficar mais dinâmico e vai ficar mais interessante para vocês também. Porque senão, esse assunto a gente passa meses falando. Porque assim, é mais ou menos o seguinte. Então, como é que eu posso colocar uma pessoa, gente, na frente de Deus? Como é que eu posso colocar uma dor na frente de Deus? Deixa eu falar, por exemplo, você não renova a sua mente e acaba com a dor que gera, por exemplo, que foi gerada porque você ouviu na infância que você não consegue. Vou dar de exemplo, tá? Diversas vozes que você pode ter ouvido. E aí você escuta que você não consegue, você não consegue, você não consegue. Às vezes você ouviu, por exemplo, muito isso da sua mãe. E você não renovou a sua mente. E você continua precisando da aprovação da sua mãe. E aí você criou esse padrão e você então precisa da aprovação das pessoas ao seu redor. Você precisa da aprovação de quem você convive. E Deus, o Espírito Santo está o tempo todo te falando, você tudo pode em mim que te fortaleço. Eu te criei para voar alto, para voar com asas de águia, para voar, correr e não se cansar. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô citando versículos, tá? São verdades dele para você e para mim. Mas tá tão forte dentro de você a necessidade da aprovação do outro, a necessidade de não ter a rejeição de alguém, a necessidade de não ser abandonado por alguém, a necessidade do reconhecimento dos outros, a necessidade de que alguém pague a dor que você está sentindo. Entendeu? A necessidade de que alguém pague de uma vez por todas todo o mal que fez com você. E eu não estou falando que o mal não existiu. Eu não estou falando que sentimento seu, de fato, ele não tem um porquê. O que eu estou falando é que você fica presa num estilo de vida
que não foi o que Deus determinou para você. É. E você começa a distorcer tudo. Aí você vai para a igreja desse jeito. Você quer saber disso? Nesse você exemplo, consegue? por exemplo, né? Nesse exemplo, por exemplo. Você simplesmente não acessa o que Deus está falando para você. E você não viu, mas você tem vivido uma vida colocando a voz de Deus em segundo lugar. Ou às vezes, deixa eu falar, em último lugar. E você é uma pessoa que vai para a igreja, você é uma pessoa que faz jejum, você é uma pessoa espiritual e você nem se dá conta de que você tem vivido uma vida colocando Deus em último lugar. Você tem ido para a igreja, você tem feito as coisas certas, mas você não tem visto Deus está em último lugar. Vozes que você ouviu na sua infância estão em primeiro. Pessoas que são altamente importantes para você estão em primeiro. E a gente faz sem maldade. Sem ver. A gente faz sem ver, a gente faz por cegueira. A gente está trabalhando o tempo inteiro com respeito ao nosso inconsciente, né? Já falei isso, 90% das decisões que a gente toma elas são inconscientes. Então, o nosso inconsciente está trabalhando o tempo inteiro na nossa vida. E enquanto o nosso inconsciente... Eu não tinha visto seu olhar, não. Tô vendo aqui agora que a Sejana colocou. Tá bem. Então, eu até perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? Só porque eu li agora. Amém. Olha só. Ó, gente, nem sempre a gente teve essa conexão, né? Não. Na verdade, a gente vai chegar nisso. Não, vamos chegar logo. Então, conta. Não tinha porque, em momento olha só, algum. tudo que a gente está compartilhando com vocês, né, que vai estar concentrado no método TAG é o seguinte. É porque todo esse conhecimento, seja de neurociência, seja de entendimento. A Carol é médica, né? Eu sou dentista, eu tenho um conhecimento bem mais limitado do que o dela com respeito à função do corpo. Mas eu já estudo muito sobre isso. Mas boca eu entendo bastante. Tá fácil também, tá bom? Pescoço também. Mas o resto ela entende tudo. Então assim, você pode ter todo o conhecimento de como o corpo funciona. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Você pode ter um conhecimento muito grande do que Deus é capaz de fazer. Você pode ter um conhecimento muito grande do que a palavra diz, né? As histórias que a palavra conta. Você pode ter acesso a tudo isso. E mesmo assim não resolver as suas dores. E mesmo assim não ter um casamento renovado. E mesmo assim não ter uma família restaurada. E mesmo assim não ser próspero. Ou você pode até ser próspero, mas ter uma família que é uma bagunça. Pode ser que na área da conquista você é foda, você é sinistro. Você que bota na tua mão, você faz, você realiza não sei o que, você entra cedo no trabalho, sai meia-noite, mas quando você chega em casa tá tudo arrebentado. Sua família está arrebentada, né? Seus filhos estão afundados em vícios, né? A sua mulher está cada vez mais distante, reclamando. Netflix mesmo, né? Netflix rodando o tempo inteiro. Não, só ia falar, Netflix é cheio das séries lá dos caras ricão. E que depois não tem nem sequer um filho que possa, né? Porque nós somos um tripé, gente. A gente precisa de tripé. Tripé fala de equilíbrio. Deus nos fez como um tripé. Então, corpo e alma e espírito, elas entram em equilíbrio quando eles estão funcionando juntos. Cada um no seu papel. E a grande questão é quando a gente começa a espiritualizar demais, sem olhar para a nossa casa, a casa vai cair mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a alma fala de origem, a alma fala de família, a alma fala de história, a alma fala sobre modelo de vida que nós recebemos. As coisas não acontecem ao acaso com a gente. Elas acontecem por uma razão, por um sentido. Agora, quando eu começo a entender que eu tenho propósito, sabe o que é propósito, gente? Propósito vem do Espírito. Ninguém entende de propósito a não ser o Espírito. Aí hoje você vê bombando, né? Internet bombando. Vou te ensinar o seu propósito. Venha, vamos falar sobre propósito. Não, propósito é espiritual. E o meu propósito, o seu propósito, o propósito da Carol é um só. O nosso propósito é fazer com que as coisas funcionem. O nosso propósito é não atrapalhar. O nosso propósito é colocar as coisas em ordem. Esse é o nosso propósito. Tá certo? Todos nós temos dons distintos para exercer o mesmo propósito, que é trazer ordem, né? Nós somos resolvedores de problemas.
Aí se você vai... crescer, multiplicar, né? Isso. Crescer e multiplicar. A Tudo que é colocar na nossa vida é para crescer, Deus... cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem. Cresçam e multipliquem. E só é possível crescer e multiplicar em um ambiente de ordem. Aí você vai num curso de alta performance. Aí ele vai te ensinar sobre o quê? Sobre botar as coisas em ordem. Ele vai te ensinar sobre o quê? Ele vai te ensinar que você é um grande resolvedor de problemas. E quanto melhor você for em resolver um problema, mais próximo você será. Ele está mentindo? Não. Por quê? Porque é o teu propósito. De fato é o teu propósito. De fato, nosso ganha-pão ele vem em cima do propósito que todos nós carregamos, que é de trazer ordem naquilo que está bagunçado. Esse é o nosso propósito. Agora, quem é que restaura isso em mim e você? Quem é que aponta para o lugar certo? É o Espírito Santo. Então ele vem e me traz a convicção da ordem. Agora, quando ele vem e me traz a convicção da ordem, eu olho para dentro e o que eu encontro é desordem. E não é porque tudo que eu recebi é bagunçado. Tem gente quer dizer, tem gente não. Todos nós recebemos o melhor que os nossos pais puderam passar para nós. O melhor. Ah, mas você não sabe a história. Ah, mas você não sabe o que a minha mãe fez comigo. Ah, você não sabe o bandido que era meu pai. Você não sabe quanto meu pai não prestava. Inclusive, eu nem conheci meu pai. Você não sabe? Não, eu não preciso saber. Oh, mas tem gente... tem histórias drásticas. Se você acha que a sua história é triste, creia, existe uma história pior do que a sua. Por quê? Porque nós... afastados do propósito, nós, uma vez que a gente destitui Deus do papel dele na nossa vida, sabe o que a gente faz? A gente só estraga. A gente melhora aqui para piorar lá. A gente não consegue encontrar equilíbrio. Mas na verdade é porque a gente está em um mundo caído, né? Falando que tem crianças que desde que nasceram simplesmente viveram tragédias. É trágico. Muitas tragédias, mas o mundo está caído, né? Caído no sentido assim, o mundo pecou, se distanciou de Deus, então todos nós aqui estamos sujeitos a aflições. Jesus foi morto nesse mundo, né? E ele disse, mas eu venci o mundo, então tendes bom ânimo, porque vocês também vencerão. Eu estou com vocês. Então, infelizmente, muitas aflições devem ter vindo sobre você durante uma vida. Mas isso não significa que Deus não está com você e uma história nova pode ser escrita para você hoje. Hoje, esse que é o ponto. Quando a gente entende a mensagem da cruz, a gente entende de restauração hoje. A gente entende que independente do estrago que eu recebi, eu consigo resolver isso. Eu consigo colocar isso em ordem. Por quê? Porque agora não estou só. Eu tenho direção de quem me criou. Eu tenho direção de quem pagou um alto preço por mim. Eu tenho direção de quem escreveu a minha história. Eu tenho a direção dele, eu tenho acesso a ele. Na verdade, aqui no mundo que a gente vive, infelizmente, replicando estragos. A gente vai replicando, a gente vai piorando. O seu pai, a sua mãe, às vezes, te gerou um estrago muito grande. Mas provavelmente eles receberam um estrago maior ainda. E assim foi replicando dores. Por isso que alguém precisa parar. Alguém precisa abrir o olho. Alguém precisa entender de forma diferente. Alguém precisa botar em ordem. Alguém precisa botar em ordem. Entender, se libertar, perdoar e realmente deixar passar o que passou. É interessante, mas sempre quando eu falo dessa questão de estrago, né, de dano, eu sempre me lembro daquele filme da Cabana. Nossa. E uma das partes que aqui, ó, que me marcou profundamente, não sei se vocês já viram esse filme, mas quando Deus vai mostrando para aquele cara que o assassino da filhinha dele, os danos terríveis que ele tinha sofrido com o pai. Tipo, o pai do assassino tinha feito coisas horrorosas com ele. Então, enfim. E aí ele entra num impasse com Deus, né? Daquela questão de justiça. E aí Deus ainda mostra pra ele, você tem vários filhos. Se fosse pra você escolher qual que você vai matar ali, qual que você vai acabar, como é que você faz isso com algum filho? Você não escolhe. E Deus vai mostrando, ou seja, todos nós aqui somos filhos, né? Todos nós fomos criados. E, infelizmente, um passando sofrimento pro outro, passando coisas erradas pro outro. Nós precisamos abrir os nossos olhos, renovar a nossa mente e quebrar
esse tanto de padrão, de sofrimento, de coisas erradas, de crenças erradas que estão sendo passadas. Entendeu? E estabelecer um novo padrão, restabelecer a ordem. Lembra que eu falei para vocês do nosso propósito? Esse propósito foi entregue para a gente desde o princípio, desde a criação. Fala que Deus nos abençoou. Abençoar, gente, é autorizar. Então, quando você abençoa alguém, você está autorizando aquela pessoa a. É uma autorização. Então, fala que Deus nos revestiu, então, a partir desse momento de autoridade. Nós somos revestidos de autoridade. Então, nós temos autoridade sobre o universo. E é exatamente isso. É você começar a mexer nas leis da natureza, porque toda a criação ela é regida por leis. Você começa a interferir nessas leis, o dano vem. A conta vem para você pagar. Da mesma forma, se você começa a mexer em leis fundamentais da família, o dano vem. Se você começa a alterar, né? Ou simplesmente alterar, você começa a alterar os papéis dentro de casa, o dano vem. Agora, como é que eu posso colocar em ordem se eu já perdi a referência do que é algo em ordem? Aí Deus vem e manda Jesus. O que Jesus é? Jesus é o homem, o filho perfeito, o primogênito. Ele é a referência exata. Entendeu? Fala, tá, mas e agora? Eu aceitei Jesus, eu entendo isso. Agora eu entendo que eu preciso mudar algumas coisas na minha casa, porque lá em casa eu estou sentindo uma angústia, eu fico aflito. Tem coisa fora do lugar ali que eu não estou entendendo de onde que veio. Aí você vai precisar entender sobre referências de uma família saudável. Porque você tendo uma referência de uma família saudável, você começa a enxergar melhor o que não é saudável. É igual quando a gente vai estudar na faculdade. Eu, para entender sobre a doença em um dente, ou a Carol para entender sobre a doença no corpo, a gente começa a estudar o quê? A estudar a doença? Não. Eu começo a estudar o saudável. Eu aprendo direitinho, eu como dentista, eu aprendo direitinho como é uma estrutura saudável de um dente. Porque se eu tenho uma ideia clara do que é saudável, eu consigo detectar o dano com facilidade. Entende? Eu vou no saudável. Então o que você precisa aprender? Você precisa aprender a restaurar as referências certas para você. Para você conseguir detectar o doentio com uma facilidade grande. Porque se eu tenho uma referência certa de casamento, de papel de homem, de mulher, de função de pai, função de mãe, de filho, se eu começo a entender isso, eu falei, ué, gente, parece que eu aprendi tudo errado. É por isso que está dando treta. É por isso que está esse problema todo lá em casa. Da mesma forma, quando você começa a entender o que é saudável para o corpo, você começa, ué, mas parece que eu estou doente, não sabia? E eu vou ter que mudar isso aqui. Eu vou ter que mudar esses hábitos aqui, porque senão eu vou continuar investindo só em remédio e não vou começar a investir em saúde. Então a restauração de Deus para você é uma restauração completa. Enquanto eu não tenho esse discernimento, eu continuo buscando a Deus como se ele fosse um caixa rápido. Sabe aquelas máquinas para você sacar dinheiro? Que você acha que você vai lá, passa o cartão, faz a oração certa, né? E vê o que você quer? Essa é uma forma infantil de você entender quem Deus é. Porque Deus, ele não é aquele que vem para responder suas orações, mas é aquele que veio para trazer sentido em quem ora. Entendeu? Ele não veio responder a sua oração, mas ele veio trazer sentido em quem ora, em você. Restaurar você. Eu quero até falar sobre isso, que é um dos pontos. Pra gente ir começando a finalizar, que eu tô vendo aqui já tá... Cara, eu falei pra vocês que esse assunto eu fico meses falando. Eu, Carol, então, nem vi a hora passar. Não para. Não tinha tanta coisa pra falar. Ué. Mas enfim, uma das coisas dessa questão toda de Deus não escutar, na verdade você ou eu que estamos com a sensação de que Ele não está nos escutando. Mas Ele está aí, como a gente já falou aqui na live, Ele está conosco, Ele está nas situações, Ele está ligado, Ele está antenado em todas as minhas e as suas situações. Mas mais do que resolver os meus problemas e os seus problemas, Ele está interessado em nos transformar, em nos levar a estar mais próximos da essência dele. Por quê? Porque nós fomos feitos
filhos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o projeto dele na sua vida e na minha vida vai ser sempre, deixa eu falar, todo problema que você vai passando, você vai sempre perguntar para Deus e para si mesmo o que Deus está querendo me transformar, me tornar mais parecido com Ele nisso daqui. Porque vai ser sempre sobre isso. Por quê? Porque inclusive Deus sabe que é somente com esse projeto que você vai ser pleno, que você vai ser verdadeiramente feliz. Então, resumindo, Ele sempre vai querer te transformar, mais do que resolver seus problemas. Então, é o que eu estava até procurando aqui para falar para vocês. Lá em João, por exemplo, existe a situação de Lázaro. Lembra que Lázaro morreu e que as irmãs ficaram desesperadas. Jesus, cadê você? Jesus, vem ver. E na Bíblia diz que Jesus ficou sabendo e ele falou, vamos esperar. Mas ele estava atento, ele estava antenado. Ele estava sabendo da situação e ele inclusive já tinha planejado o que ele ia fazer. Ele não tinha se esquecido delas. Mas o que aconteceu diante disso tudo foi que Lázaro morreu. Ou seja, apareceu exatamente a situação que a gente está abordando aqui nessa live. Deus, como se Deus não estivesse escutando. Jesus, uma das coisas que a gente pode tirar milhares de lições disso tudo aqui. Mas Marta, por exemplo, a gente vê nela uma ansiedade muito grande, uma necessidade de controle das situações, uma necessidade, uma ansiedade, né, uma angústia, e tinha que ser da forma que ela queria. A gente vê ali... Masoquista. A gente Traço vê... de caráter na Bíblia. A gente vê Jesus tratando o coração de Marta diante disso tudo. Então, ou seja, antes de resolver o problema de Marta, ele estava transformando Marta. Tratando, né? Legal. E mesmo em situações de morte na sua vida, de morte não literal, mas às vezes você fala assim, esse casamento morreu, essa situação com meu filho já tá ruim, já tá cheirando mal, igual ali Lázaro, ele já tinha morrido há 3 dias, já estava cheirando mal, e Jesus disse, remove essa pedra. Ou seja, ele vai mexer, ele é o Deus que remove pedras, ele é o Deus que... Ele pode trazer solução a qualquer momento, em situações na sua vida que já estão cheirando mal. Tá entendendo o paralelo? E ele pode agir a qualquer momento, mas antes da ação, ele vai tratar você. Ele vai tratar a sua família, ele vai tratar várias pessoas que estão ao seu redor. Então, muitas das situações que parece que Deus não está te escutando, não, Ele está te escutando, só que Ele está te transformando. Por isso que parece para você que Ele não está escutando e que Ele não está resolvendo seus problemas. Tá entendendo? Mas Ele vai te transformar. Então, nunca se esqueçam desse projeto inicial. Porque tem vezes que realmente ele vai parecer que está demorando. Mas não, ele está com você, ele está completamente antenado. Ele está, como a Paula disse aí, sacudindo tudo. Ele está trabalhando em você para que você consiga usar a sua autoridade. A autoridade é o seguinte, eu começo a orar, eu vou falar de casamento porque o casamento é central. Quando você fizer o método TEC, você vai entender que casamento ele reflete em tudo. Tá? Vamos pegar o casamento. Eu começo a orar, que foi muito a minha história da Carol. Conflito, falta de entendimento. Eu falava A, ela entendia Z. Uma coisa de doido. E a Carol sempre foi muito de oração. Então a Carol orava para Deus quebrantar meu coração, orava para Deus, né, trabalhar o coração dela. Mas tudo bem, tudo certo. Espiritualmente, legal. A grande questão é que enquanto espiritualmente está legal, mas emocionalmente a alma ela não está despertada, né? Ela não está revelada, nem despertada, revelada, as coisas não acontecem. Aí a gente começou num processo de busca. Deus deixou a coisa cheirar mal, né, amor? Exatamente. A coisa ficou insustentável. Ela ficou insustentável. Só que ele não estava demorando.
Estava um deserto absurdo. Nos transformando. Transformando. Por quê? Porque o deserto não é onde Deus quer provar para você que Ele tem poder. No deserto, Deus quer revelar o seu coração. Porque na dificuldade, você coloca para fora aquilo que você esconde de todo mundo. Até mesmo de você. Você esconde você. Muitas dores, traumas seu coração que você nem revelado. sabe que você tem. Deus fala, te levei para o deserto, deixei para você passar fome, né? Você passou fome, né? Mas não se desgastaram as sandálias do seu pé, para que você conhecesse o seu coração. Aí a gente olha aquilo lá e pensa que Deus está querendo testar nosso coração, Deus quer conhecer o nosso coração. Não, Deus conhece o seu coração. Quem não conhece o seu coração é você. Então, nós somos revelados nesse momento. As nossas dores, as nossas picuinhas, as nossas tretas, as nossas bagunças, as nossas coisas mal resolvidas, elas vêm à tona. Não é para que Deus veja, não é para que você veja, olha só, é isso aqui que a gente precisa tratar. É isso aqui que a gente precisa restaurar. Porque isso aqui que é a fonte de todos os males. Então, quando isso aconteceu, né? Porque assim, curso com respeito a isso, a gente fez aos montes. Mas enquanto a gente não juntou tudo isso, nada fez sentido. Tudo tinha prazo de validade curto. Tudo funcionava por um tempo. Entendeu? Tudo trazia um resultado rápido. Mas a gente aprende o quê? Que o resultado efetivo é um resultado que vem com o tempo. Porque tem sustentação, tem raízes profundas. E isso vem através do quê? De uma nova consciência. Então a gente começou a estudar sobre sistema familiar. A gente começou a fazer curso de sistema familiar. Aí você começa a ver, analisar o que ela recebeu na família dela, analisar o que eu recebi na minha, analisar qualquer interferência que está tendo na nossa casa. A partir daí, as orações, parece que Deus está ouvindo nossas orações. Não. Ele já estava ouvindo já estava trabalhando há muito tempo. Nós é que acessamos. Era a gente que não tinha um entendimento do que precisava ser mexido. A gente não tem um entendimento do que precisa ser mexido, a gente não se posiciona. A gente acha que oração é para a gente acessar as promessas de Deus. E é. A grande questão é que a promessa de Deus nunca foi um presente. A promessa de Deus não é um presente que cai no seu colo. A promessa de Deus é um convite. A promessa de Deus é, vamos? Não foi eu que te disse? Somente seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Eu já abri o caminho, eu já fiz, eu já determinei, mas só que eu preciso que você seja forte e corajoso. Eu preciso que você esteja disposto a mexer no que precisa ser mexido. Eu ia só falando um parênteses. Caraca, né? Foi outro item que eu coloquei aqui, da questão de quando a gente não está escutando Deus. Por quê? Porque na hora da conquista, na hora que você está ali, que realmente vai para virar a sua história, realmente, a princípio, Deus não vai ficar falando muito mesmo, não. Igual o caso de Josué, né? Que ele estava lá e que Deus virou para ele e falou, seja forte e corajoso, somente seja forte e corajoso. E Deus virou para ele e falou, vai. E Deus só falou, vai. E Josué estava dando volta, e dando volta, e dando volta, e nada acontecendo, e a princípio Deus não estava falando nada naquele momento, e ele olhava e a coisa não estava acontecendo, e como assim? A ordem já tinha sido dada. Seja forte e corajoso, somente seja forte e corajoso. Siga, prossiga. Por favor, entra com a vírgula. É porque a gente tem que ter muito cuidado para não transformar o seja forte e corajoso em um discurso humanista, tá? A gente começa a achar que isso é uma oração, né? Seja forte e corajoso. Não, continua. Porque lá Deus fala, seja forte e corajoso. Ele fala, medite na minha palavra dia e noite. Siga aquilo que eu falei. Ou seja, siga a minha direção. Então não é simplesmente você ser forte e corajoso. É você ter a direção certa. E a direção certa vem dele. Quanto tempo você tem gastado orando? Quanto tempo você tem gastado louvando, jejuando? E orar não é simplesmente falar. Orar é um diálogo. Orar são dois. Orar é você falar e você escutar. Quanto tempo você gasta nisso? Aí sabe o que você quer? Você não quer gastar tempo com isso, aí você começa a buscar fórmulas milagrosas, atalhos que te levem a isso. E sabe o que é o problema? É porque você vai encontrar pequenas respostas. Você não vai encontrar a resposta plena, porque a resposta plena vem dele. Você vai encontrar pequenas respostas. E que por vezes são sofismas. São mentiras
fantasiadas de verdade. Aí você vai sendo enganado num sistema de pensar diferente do que ele tinha determinado. Então, só fiz esse parêntese aqui, fiz essa vírgulazinha, para quê? Para que você não transforme o seja forte e corajoso em um lema. Você entender que o seja forte e corajoso, sem a direção dele, sem a palavra dele, não faz nenhum sentido. Ela faz mais é te afastar dele do que se aproximar dele. No entanto, que eu acho que pra gente ir finalizando, eu queria trazer o versículo que está lá em Salmo 119 e 105. Cortei não, né? Não. Que lá o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Não sei se você já parou para pensar, mas nessa situação, acho que foi Davi, né? Uhum. Ele descreve uma situação que ele só tinha, que estava completamente escuro. Tava tudo escuro e ele só tinha uma lâmpada. Lâmpada, geralmente, o que ela faz? Ela ilumina pontual. E o que ele diz? A sua palavra é só o que eu preciso. Eu só preciso da sua ordem, eu só preciso do que você diz a meu respeito, eu só preciso do que você fala para mim e do que você escreveu para mim. E é o suficiente, eu só preciso então disso tudo como lâmpada para os meus pés. Pode estar tudo escuro ao redor, pode estar parecendo que não tem nada, nem ninguém, pode estar parecendo que até Deus sumiu. Mas eu só preciso dessa ordem, eu só preciso do que você diz a meu respeito e pronto, para iluminar os meus passos. E assim nós vivemos uma situação na qual você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas você vai dando um passo após o outro. Linda, um passo após o outro. Lindo. E é só o que você precisa. Então, se você está numa situação na sua vida que você não está vendo nada, que a princípio parece que Deus não está te escutando, que a princípio parece que tá tudo escuro, que você não sabe o que vai acontecer, tira essa angústia do seu coração. Você realmente não precisa saber o que vai acontecer. Você não precisa de um clarão. Você não precisa de enxergar tudo por completo. Você só precisa da lâmpada para os seus pés. Você só precisa de renovar a sua mente de acordo com o que Deus diz para você. E na palavra de Deus tem milhares de coisas fantásticas que Deus diz e escreveu a nosso respeito, e que se a gente tivesse realmente vivendo o que Ele diz a nosso respeito, nós estaríamos voando e voando com asas como a águia, que é o que Ele promete para nós, né? Então, não se desespere quando você só tem uma lâmpada para os seus pés. O só é tudo que você precisa. Entendeu? Então se revista da palavra, se revista das verdades que Deus escreve, que Deus escreveu para nós, que Deus diz para você. Literalmente, não se interesse mais pelo que os outros dizem, não se interesse pelo que os outros estão falando, estão aceitando ou estão rejeitando, ou estão criticando. Não se interesse, tenha apenas a palavra dele como lâmpada para os seus pés. Fantástico. E que isso te guie os seus passos, guie a sua família. Acostume-se, inclusive, com situações em que muitas das vezes você não vai estar enxergando, você não vai saber que horas, você não vai saber como, você não vai saber quando. Mas você continua sendo forte e corajoso nele, meditando na palavra, meditando no que ele diz a seu respeito. Amém. Aqui, mais uma vez, o Espírito Santo nos diz através do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É só o que você precisa. Amém. É tudo o que você precisa. Amém. Amém? Fez sentido, gente? Ficou confuso? Fala aí com a gente. Que renovo de Deus venha sobre você. Que Amém. Inclusive você não se incomode mais com situações em que às vezes você não tiver com tudo claro, que parecer que Deus não está te escutando, que Deus não está falando. Ele está com você e é só o que interessa. Uma das coisas que você deve meditar todos os dias foi a palavra. Teve uma hora agora à noite que ele virou para mim e falou, que eu senti o Espírito Santo falando comigo: senta aqui que eu vou falar com você. E ele me falou esse versículo para que nós tomássemos posse hoje. Eis que estou convosco todos os dias, Amém. até a consumação dos séculos. Amém.
Amém. Amém. Então, todos os dias que você estiver se sentindo sozinho, todos os dias que você estiver se sentindo sem propósito, todos os dias que você não estiver enxergando como, nem quando, nem não estiver enxergando nada, não se preocupe. Você só precisa da lâmpada para os seus pés, de ir um passo após o outro. Então, porque Ele está com você. Aí a gente fecha com a pergunta, Rodrigo. Tá, tô perdido. Onde eu começo? Se reconecta com o Pai. Sabe? Se reconecta com Deus através de Jesus. Jesus é o nosso caminho, é a verdade e a vida. É Ele que nos leva. Amém. Direto ao coração de Deus. Então reconecta com Ele. Depois disso, esteja com o coração aberto para ser restaurado, para poder enxergar suas bagunças. A palavra ela tem a função de revelar. Ela revela. É como um espelho. É aquele espelho que amplia tudo, sabe? Aquele espelho que pega assim, pega um caboclo feio como eu, deixa mais feio ainda. Por quê? Porque consegue enxergar todos os defeitos. É isso. É o que a palavra faz. E à medida que isso vai acontecendo, comece a restaurar a tua casa. Comece a restaurar você. Comece a restaurar o seu relacionamento. Seja um marido melhor, seja um pai melhor. E você vai ver que as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque segue, porque respeita. Respeita a função de cada um. Respeita a função primária do espírito. Respeita a função da alma, de restaurar a alma. Ela que orienta tudo. E respeita a função do corpo. Outra coisa para acabar. Oração. Muitas vezes você está orando para Deus, você tem uma parede toda rachada e você fica escorando essa parede, começa a orar para Deus te ajudar. Você já passou argamassa nessa parede, já tentou de todos os jeitos compensar porque ela foi construída torta, para que ela fique ali, para não passar vergonha. E muitas vezes a oração, Deus simplesmente ele derruba a parede. Por quê? Porque aquela parede não era para estar ali desde o início. Às vezes você está gastando muita energia para poder segurar uma parede em pé, que é uma parede que deveria cair. E Deus ele derruba a parede. E Ele está respondendo a sua oração. Porque com essa parede derrubada, Ele vai chegar para você agora vamos construir uma parede, certo? Entendeu? Enquanto você não aprender a colocar Deus no princípio, no início de tudo, não queira que Ele seja a solução dos seus problemas. Então Deus ele quer restaurar em você essa ideia de princípio. A ideia de que vamos começar certo. Tudo que começa certo tem grande chance de terminar certo. Entendeu? É assim. Comece a restaurar tudo. E o que estiver te incomodando, comece a anotar. Não viva uma vida, sabe, passando por cima daquilo que incomoda o teu coração. Se está te angustiando, anota isso. Leve isso para suas orações. Fala, Senhor, abre os meus olhos que eu quero enxergar aonde eu estou causando isso aqui. Porque a autoridade foi me dada. E eu sei que se isso está acontecendo comigo, é porque eu tenho parte nisso. Abre os meus olhos. Amém. Revela a minha alma. Para que a gente possa começar a colocar as coisas no lugar. Legal, gente? Fez sentido para vocês? Numa boa? A gente vai ter que parar aqui porque a gente ainda não tem um selinho azul. Você podia ajudar a gente a ter selinho azul, hein? Selinho azul significa que a gente pode falar mais tempo sem que derrubem a nossa live. Então nos ajudem a divulgar aqui a página do TAG. Nos ajudem a divulgar, né, o nosso intensivão no final de semana, tá? Convide amigos. Se você já fez o TAG X ou o TAG 21, eu posso já adiantar para você que é um material muito mais denso, muito mais profundo. Então eu quero convidar vocês a fazerem também com a gente. E se você já fez, convide amigos, irmãos, pai, mãe, todo mundo, porque o que nós queremos é despertar as pessoas, para que elas possam entender como as coisas funcionam, enxergar o jogo de cima, enxergar o tabuleiro de cima e entender quais peças precisam ser mexidas. Tá bom? Amém. Legal? Sei. Deus abençoe o restinho de domingo de vocês, viu? Amém. Amanhã a gente está aqui de volta. Que a paz do Espírito esteja sobre todos vocês hoje. Amém. Amém. Que a face dele esteja resplandecendo sobre você. Amém. Sobre a tua casa. Que realmente sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, que ele esteja iluminando o seu entendimento, a sua mente, que realmente você esteja entendendo o que ele está querendo falar com você, porque ele fala e ele está com você, hoje e todos os dias da sua vida. Amém? Um beijo para vocês e até amanhã às 9h03. Tchau, tchau. Tchau.